bem-vindo ao Ação e Cidadania. Em julho do ano passado, um instituto foi criado para manter vivas as tradições do samba, um ritmo brasileiro com fortes influências africanas. E no programa de hoje recebemos o vice-presidente do Instituto Cultural de Tradição e Memória do Samba de São Mateus, Iveson Pessoa. Bem-vindo, Iveson. Obrigado pelo convite. E também com a gente o Carlos Henrique, mais conhecido como Varão, que é educador do Instituto. Bem-vindo. Muito obrigado. Para começar, Iveson, me conta como foi que surgiu essa ideia de criar um instituto voltado para o samba? Então, o Instituto surgiu de uma ideia antiga. Depois que, mais ou menos em 2002, a gente tinha um movimento chamado Morro das Pedras, que era um movimento de tradição e pesquisa do samba de terreiro, samba da década de 20, 30. E quando terminou o Morro das Pedras, por causa do problema de território e tal, terreno, aí de lá ficamos migrando, né? Houve outros projetos, que eu criei o Berço do Samba de São Mateus, do qual participei, idealizei, com os compositores de São Mateus. Só que a gente não tinha um espaço voltado, um espaço físico nosso. Então a gente ficava migrando em lugares como CDM, bares. Então eu resolvi, desde lá, buscar um espaço público para a gente fazer não só relacionado à cultura, né, mas também trabalhar com o lance da educação, com oficinas, e essa questão da tradição do samba e das matrizes africanas, que é muito forte em São Mateus. Então, graças a Deus, no ano passado a gente conseguiu inaugurar esse espaço, que está sendo uma referência no bairro ali na região. São Mateus, então, tem fortes referências do samba e da cultura africana? Já é um grande reduto, sim. O samba é muito forte, devido assim ao trabalho já de algumas décadas, né? Inclusive a tia Cida, que é uma senhora cantora, né? Cantora, e no quintal da casa dela foi preservada essa coisa do samba. Os sambistas se encontravam na casa dela e dali saiu muita gente do samba. Haviam muitos músicos bons, né? Tinham vários redutos, o quintal da tia Filó, a casa da dona Chica. Então era coisa dos quintais, famílias se encontravam nesses quintais, né? E como o samba era um pouco perseguido na época, era uma coisa, para você tocar na rua era meio perseguido, época de ditadura militar e tal. Então eles faziam esse samba nos quintais, coisa reservada. Então isso fortificou, as famílias foram crescendo, o bairro foi crescendo, foi vindo gente de fora, e isso foi passando para gerações. Assim. Devo ser a terceira ou quarta geração do samba ali em São Mateus, né? E você fazia parte do Quinteto Branco e Preto, né? Um grupo bem conhecido. Sim, então, o Quinteto se formou na década de 90. Né? Isso aí foi um encontro que a gente teve com dois integrantes da Zona Sul, que era na época o Magno e o Maurílio, e eu e meus irmãos, Everson e Vitor. A gente trabalhava no Bar Boca da Noite, quando a gente se encontrou aqui no Bexiga, numa roda de samba, uma casa que era do proprietário Wilson Sucena. Nesse dia a gente se encontrou, formou o quinteto e de lá para cá a gente veio fazer trabalho de resgate. E foi um grupo que foi referência para esse movimento de samba. Dali surgiu o Samba da Vela, Berço do Samba de São Mateus e várias outras comunidades. E foi uma referência. A gente começou a acompanhar a Bete Carvalho durante 7 anos, sambistas do Rio, de São Paulo. Então essa coisa do samba, principalmente em São Paulo, se deve muito a esse trabalho que a gente fez do quinteto, do Berço, da Vela. E Varão, você está no Instituto desde o começo? Ou como foi que você descobriu esse lugar? Eu entrei agora em 2017, oficialmente. A gente já fazia alguns acompanhamentos por fora, mas oficialmente eu entrei agora em 2017, de fato, com o trabalho de capoeira Angola e percussão. Entendeu? Oficialmente foi em 2017. Legal. E quem que participa do Instituto? Adultos, crianças, como que é? Todas as idades. Tem um trabalho muito forte no qual o Varão faz bem bacana da capoeira Angola para a criança, não só a parte da cultura, da iniciação musical, mas também da cultura, né? De passar a coisa das cantigas, da musicalização da capoeira. Então é criança, idoso, jovem, tem para todo. Tem o Fórum do Idoso, que faz um trabalho bacana lá no Instituto, de trabalho de terapia ocupacional, dança circular. Tem um baile que acontece uma vez por mês, que é o baile da melhor idade que eles falam. Não é baile da terceira idade, baile da melhor. Então, ele tem as reuniões deles e tem um dia que se encontra todo mundo. É bem bacana, assim, é um trabalho maravilhoso. Legal. E Varão, como que é dar aula para essa criançada, para esses adultos também? Rapaz, trabalhar com criança é incrível, né? Porque você aprende todos os dias. Principalmente na modalidade que a gente pratica, que é a capoeira e a música afrodescendente.
Porque a gente, hoje dentro da comunidade, a gente pega muita carência cultural, né? As crianças que têm uma origem afrodescendente, têm uma origem negra, mas não sabem sequer os seus antepassados, não conhecem a história dos avós, dos bisavós. E aí, através disso, a gente traz essa realidade para a criançada, para os adolescentes, para os senhores de idade que chegam, escutam uma música que eles ouviam quando eram adolescentes, escutam as cantigas, a forma da dança e por aí vai. Trabalhar com criança é incrível, né? Porque você trabalha, hoje você ensina uma música, uma cantiga, amanhã ele vem com uma informação que o pai conhece, que a avó conhece, que o tio conhecia, e aí a gente vai trocando essas informações, é incrível. Criança Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão do resgate histórico, né? Que vem se perdendo, e inclusive o interesse das crianças. A função do Instituto é resgatar um pouco isso, né? Com certeza. Então, um pouco isso, não, muito isso, né? Então, isso é uma ideologia que a gente sempre teve, porque na periferia, eu sou fruto disso, né? Sou fruto dessa coisa que você, na periferia, você não tem acesso a essa música mais tradicional. Fica uma coisa meio restrita hoje em dia a uma elite que tem esse conhecimento. E quando a gente começou a trabalhar com a música, no caso eu comecei pelo samba, e fui descobrindo, e também quando me iniciei na questão das tradições africanas, de religião e tradição africana, a gente vai descobrindo o quanto é rico isso, essa teia, né? E quando você viaja para fora, então, para o exterior, que você vê que o pessoal lá reconhece essa cultura nossa. Só que existe um trabalho no Brasil que é feito para o quê? Para oprimir isso, para desafricanizar sempre a cultura brasileira. Isso em todos os países acontece isso, não só no Brasil. Mas isso a gente vê forte, principalmente na periferia, da criança, do jovem, ele não conseguir ter acesso a essa cultura, dele ficar meio uma coisa alienada, uma coisa... fica uma coisa estranha para ele. Então, quando a gente chega com esse trabalho... Isso que também causa o desinteresse, né? Exatamente. Porque existe uma mídia, uma mídia e uma sociedade que demoniza essa cultura. E isso é muito perigoso, porque você tira o resgate. Você não vê isso na cultura japonesa, na cultura judaica e tal. Eles conseguem manter isso de geração para geração. Mas na cultura africana, a gente consegue preservar isso através dos terreiros e através da cultura do samba e tal. Mas existe uma força na periferia muito forte contrária a isso, que acha aquilo é coisa, tá, então demoniza a coisa. Aí fica difícil você trabalhar, às vezes, para a criança, para o jovem, porque quando ele vai para o lar dele, para a escola dele, ou para a igreja dele, então, eles vêm questionando. Os adultos vêm questionar, mas isso aí é coisa, eu já passei por isso. Mas isso aí não é coisa do mundo, tal. Então é uma coisa que é difícil fazer na periferia, mas a gente bate nessa tecla que tradição é uma coisa e religião é outra, né? Sim, e a gente já falou do samba, da capoeira, mas tem vários outros projetos do Instituto, né? Exatamente. O que vocês fazem tem lá? Tem a dança, no caso, o jazz, o sapateado, o balé, o samba rock, né? A dança africana, as culturas da dança afro-brasileiras, no caso, né? Aí entra tudo, né? Maracatu, samba de roda, coco, ciranda, por aí vai, dentro disso. E tem a parte musical, aula de cavaquinho, violão, a capoeira, no caso, a percussão afro e a percussão do samba, as percussões em geral. Temos também lá aulas de crochê, de fuxico, enfim, várias oficinas que a gente está desenvolvendo em prol não só da cultura, mas em prol também da comunidade. Ela tá se inteirando, né, do que é esse trabalho nosso. Uma coisa que eu achei legal, que eu nem sabia que existia, é que vocês dão aula de 2 tipos diferentes de capoeira, né? Exatamente. Na verdade, assim, o Instituto ele tem essa preocupação de que, por exemplo, eu sou praticante da capoeira Angola, né? Eu venho de uma origem, que é do grupo de capoeira Angola Irmãos Guerreiros, Mestre Marrom e Baixinho, que é da Zona Oeste, Taboão da Serra. O Instituto observou o trabalho e quis trazer essa cultura para a comunidade. E aí conversou comigo, o Iveson, e aí eu trouxe a capoeira Angola para a Zona Leste através do meu trabalho com a capoeira. Porém, a gente tem que agradar gregos e troianos. Tem gente que não vai se agradar da capoeira Angola, porque a capoeira Angola é a capoeira matriz,
Foi a primeira que existiu. Foi ela que veio com os escravos, né? É a capoeira mãe. A gente acredita nisso, capoeira mãe. E aí o Instituto ele tem um trabalho também de capoeira regional, que é através do contramestre Brandão, com um grupo de capoeira chamado Berimbau Reúne, também nascido na Zona Leste, em São Mateus, com o propósito de unir os capoeiristas, seja lá de qual for a sua linhagem, Angola, regional, contemporânea, não importava. Reunir os capoeiristas que estavam parados. Então surgiu o Berimbau Reúne. E hoje também existe esse núcleo do Berimbau Reúne dentro do Instituto. Não é? Os Irmãos Guerreiros com a capoeira Angola e o Berimbau Reúne com o contramestre Brandão e mestre Valdemar. Para resgatar, porque tem gente que ama a capoeira regional, mas não se identifica tanto todo mundo acostumado a ver a capoeira regional. A capoeira regional, que é uma capoeira mais plástica, mais divulgada, é uma capoeira... Como eu posso dizer para você? Né? Ela está mais na mídia. A capoeira Angola, ela já trabalha com uma parte mais tradicional, é uma parte muito mais voltado à influência africana, é uma capoeira cheia de tradições, ainda da época da escravatura, claro, não é uma capoeira presa, não é uma capoeira regrada dessa forma, mas é uma capoeira que preza a tradição, que tem tudo a ver com o Instituto também. E nessa parte de percussão, as pessoas precisam ter os instrumentos, vocês fornecem, como que é? Então, a gente tem uma parte de percussão do Instituto, uma parcela pequena, né, de instrumentos. A gente está recebendo doações, alguns trazem uns instrumentos, mas uma base de instrumentos a gente tem lá, tanto da parte do samba quanto dos instrumentos de africano, né? No caso afro-brasileiros. Então, tem atabaques, tem caixa, surdo, zabumba. Né? Então, a gente passa uma iniciação. Os materiais das outras aulas, por exemplo, que você falou de crochê, tem artesanato. Flauta, tem aula de flauta doce. Né? Então, alguns oficineiros, eles trazem um pouco do material. E alguns a gente busca ali uma doação. Sempre alguém da comunidade às vezes fornece algum material ou outro, né? Para ajudar. A gente tá engatinhando ainda, né? Nessa parte da estrutura, mas tá sendo bem legal. Até porque é um instituto muito novo, né? É novo, não tem nenhum ano ainda, né? Então, mas só por assim, com esse trabalho já abrangiu muita coisa e a comunidade cada vez mais chegando, mais gente nova para aderir. Tá bem bacana mesmo, assim. O trabalho tá bem gostoso. Varião, queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Poder falar do Instituto, falar da capoeira, falar da percussão. E sempre que puder a gente está aí. O Iveson continua com a gente no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ação e Cidadania. Estamos de volta com a Ação e Cidadania, hoje conhecendo o Instituto Cultural de Tradição e Memória do Samba de São Mateus. Continuo na companhia do Iveson Pessoa, que é vice-presidente do Instituto, e neste bloco recebo o Valdemar Pereira, mais conhecido como Ogan Valdemar, que é mestre de cultura. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Que instrumento que o senhor gosta de tocar? Eu gosto mais de tocar o conjunto de tumbadoras. Tumbadoras são meus instrumentos essencial para tocar, né? E daí a gente vai toda a manipulação do instrumento, a gente pode tanto manipular o instrumento do parceiro como o da gente, que a gente tem que estar prestando atenção toda a manutenção dos outros instrumentos. Então a gente faz a parte, por isso é chamada a parte percussão. E o senhor ensina muita gente lá no Instituto? Vai muita gente, tem. Como nós fizemos lá um samba, fizemos lá uma parte, foi muito bom, lotou, foi uma coisa sensacional mesmo. Foi onde a maioria do pessoal assim, não tinha assim, um conhecimento comigo. Aí eu mostrei um pouquinho daquilo que eu aprendi
comecei a mostrar e o pessoal gostaram, né? E aí nós ficamos reunidos tal, com o presidente, que é o Casca, né? Aí ficamos unidos e hoje nós estamos ali, estamos juntos. E é muito difícil resgatar o interesse dos jovens pelo samba? Não é. É uma coisa até muito bom quando aparece, vem as pessoas querendo participar, aprender, participar da aula que eu permaneço ali. Eu faço aulas folclóricas, né, de percussão folclóricas. E tem bastante pessoas, de adulto a criança, né, que gosta, quer aprender. Então a gente está uma satisfação imensa fazendo esse trabalho. E a carreira do senhor no samba começou faz bastante tempo? A minha carreira no samba já faz alguns anos, né? Isso foi 89, de 89 para cá. Eu toquei na Samba Brasil Internacional, fiz participação daquela banda, depois fui para Leopoldo de Tupã também, e depois toquei na GG Banda Show, né? E essa banda Samba Brasil Internacional, ela terminou porque o maestro faleceu, teve aqui uma série de problemas, então essa banda terminou. E depois, com o tempo, parei também de estar em circulação, né? Mas você arranjou um jeito de voltar, né? Aí quando o pessoal me comunica, como Casca, tudo, aí a gente está presente, né? Nessas fases de samba, de culturais, né? Nós estamos juntos. Tem um trabalho muito importante que ele fez, que relembrar, né, que é o trabalho do Agô, né? Ah, sim, um do CD, disco, um projeto que a Glug Streuter, né, juntamente com a gravadora, acho que Colombolo, né, isso? Foi. Né? Que eles foram para Cuba, né? Fizeram um disco da cultura cubana, africana e da brasileira. Valdemar foi uma peça importante, né? Essa parte foi gravada em Cuba, né? Nós somos em Cuba e foi mixado no Brasil, esse disco. Aí está muito evoluído esse disco. Tem o pessoal, a maioria do povo tem. Trabalho lindo com orquestra, né? Percussiva, orquestra. O Carlinhos Brau participou. Bem bacana esse projeto. Chama Agô. Cantigas tradicionais de Brasil e Cuba. E muita gente participa do Instituto como voluntário, como professor? Sim, a maioria está sendo voluntária, de início, a maioria. As pessoas que estão no estúdio estão sendo voluntárias. Até as pessoas que ajudam no dia de evento, né? Aquela pessoa que fica na lanchonete, que ajuda a limpar e tal. De início está totalmente voluntário, os oficineiros. E são quantas pessoas, em média, na equipe de vocês? Agora deve estar por volta de umas 25 a 30 pessoas. E quantos alunos, mais ou menos? Na base, pegar pela base da capoeira, tinha uns 30 mais ou menos, eu acho. Né? Mais ou menos. 30, só 20, na capoeira, 30. fora todas as outras atividades, 15, né? Isso. Está crescendo a cada dia, porque também está no início, então as pessoas estão indo procurar cada vez mais. Né? Uns se direcionam mais para uma ou para outra, né? Um gosta mais da dança, no caso. E todo mundo apaixonado pelo samba. Isso, o samba, ele é ali, no caso, direciona bastante a coisa, né? Mas essa parte também da coisa tradicional, no qual o Valdemar faz essa aula de percussão afro-brasileira, muita gente se interessa, gente até de fora, né? De outros, não só dali. Vem gente do outro lado, da Zona Oeste, Norte, participar. Então não pode participar só quem é de São Mateus? Não, é aberto, pode participar livre. De qualquer lugar? Não, é pessoa que se interessar. Qualquer um. Mulher, homem, criança, jovem, idoso. É aberto para a gente poder passar essa cultura, né? Seu Valdemar, o samba é um ritmo que acolhe todo mundo? Tem espaço para homem, para mulher, para criança, para idosos? Tem espaço para todo mundo no samba? O samba é original, né?
é original, tanto agrada a gregos como a troianos. Quer dizer, tanto a criança quanto ao adulto, quanto ao idoso. Eu vejo quando a gente faz movimento de samba no Instituto, senhoras, senhores balançando, brincando, batendo palma, cantando, vêm mexer no instrumento da gente, vêm brincar com a gente no instrumento. Quer dizer, é uma coisa que é flutual, né? É uma coisa que deixa a pessoa flutuando. Como que você acha que o Instituto está ajudando o pessoal da região? Então, eu acho assim, o Instituto, a ideologia dele inicial, principalmente no caso, pegar o Valdemar Varão e o Vinícius, no caso, também que é o diretor cultural do Instituto, são pessoas que faziam esse trabalho fora, né? Fora do bairro. Então, assim, está primeiramente ajudando esses que são do bairro, que faziam esse trabalho fora e são referências no bairro e não tinham um espaço para isso. Então, primeiramente, essas pessoas que são mestres da cultura popular e que tem que ter um reconhecimento. Então a gente, primeiramente, é isso, é enaltecer esses personagens da região tradicional, não só da cultura tradicional, mas tem o grafite também, a cultura urbana, o hip hop, o rap, é a cultura periférica. Isso também, a comunidade acaba se vendo nisso, tanto a criança, o idoso. Então assim, está ajudando de forma da autoestima, a forma também através de conhecer, né, uma coisa nova, né, não ficar... Eu não sabia que existia isso. E a não se perder o conhecimento também, né? Exatamente, você passar para uma maneira do seu Valdemar compartilhar toda a experiência dele com todo mundo da região, né? Exatamente, que na época do seu Valdemar, quando ele se iniciou, era uma época diferente porque as famílias tinham aquele contato sempre, né? Hoje em dia, com essa globalização, urbanização toda, fica mais difícil você segurar a criança ali, então, o jovem principalmente. Então, o trabalho deles dentro do Instituto é fantástico por causa disso, porque eles acabam passando esse conhecimento para todo mundo que não tem acesso. E o Instituto funciona todos os dias? Como que é? Cada dia tem uma oficina, essas oficinas são fixas? Agora está funcionando todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias. E tem uma parceria que a gente tem com a UBS, né, no caso, que eles fazem um atendimento de segunda, quarta e sexta de manhã, que a terapia ocupacional é dança circular, para fisioterapia, para idoso. Então é bem bacana. Segunda e quarta e sexta, vocês estão 8 horas da manhã ali fazendo o trabalho. E as oficinas vão intercalando ali, né? Sempre intercalando nesses horários. Então de segunda até sábado oficinas, que é a oficina do Valdemar aos sábados, né? A partir das 11 da manhã. E a Tayana a dança afro. Então faz mais junto, né? E o balé de manhã. Então vai de segunda a sábado. Começa às 8 horas da manhã, vai até às 10 da noite, e os eventos 8 de sábado, da manhã vai até 10 da noite. Até 10 da noite, vai intercalando. E às vezes acontece de um evento ou outro mudar, uma alteração, uma data importante, como Dia da Consciência Negra, 13 de maio, essas datas assim. E como que são esses eventos que vocês organizam? A gente sempre organiza de forma, assim, uma data comemorativa, de alguma coisa relacionada à tradição. A gente, um exemplo, lá, mês da Consciência Negra, a gente organiza encontros de percussão, encontros de mestre, debates, rodas de conversa. Esses eventos ajudam na arrecadação? Ajuda. É o que movimenta o espaço. Que nem o mês da mulher mesmo, teve vários eventos relacionados à mulher. Teve um encontro bem bacana que reuniu mulher do samba, do rap, das religiões de tradição matriz africana, historiadoras, professores, educadores. Foi um dia bem bacana. Então, assim, a gente vai tocando nessa temática, né, social e cultural. Ibson, quem quiser conhecer mais sobre o Instituto, ou quiser visitar um evento, ou quiser ser voluntário, ou quiser participar, que são várias opções aí, né? Exatamente. Como que faz? Tem algum contato? Então, nas redes sociais, a página Instituto Cultural de Samba de São Mateus, Instagram também, Instituto Cultural de Samba de São Mateus, e o contato, o telefone é 94027-3434. Obrigada, Ibson, pela participação. Eu que agradeço. Obrigada pela participação do senhor. Eu agradeço vocês. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma Ação em Cidadania. Vamos assistir agora um pouquinho de samba de roda. Vou-me embora pro sertão, viola, meu bem, viola. Eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem, viola. Sou empregado da lei, sou maquinista do trem. Vou-me embora pro sertão,
Eu aqui não me dou bem, ô viola, meu bem. Viola, Ô viola, meu bem. viola, Viola, meu bem. viola, Ô viola, meu bem. viola, Viola, meu bem. viola, Viola, meu bem. viola, Viola, meu bem. viola. Olô, pandeiro, olô, viola. Alô, pandeiro, alô, viola. Olô, pandeiro, olô, viola. Alô, pandeiro, alô, viola. O pandeiro não quer que eu fique aqui, a viola não quer que eu vá me embora. O pandeiro Pandeiro não quer que eu fique aqui. a viola não quer que eu vá me embora. O pandeiro, Ô pandeiro, ô viola. Ô pandeiro, ô o viola. pandeiro não quer que eu fique aqui, a viola não quer que eu vá me embora. O pandeiro Pandeiro não quer que eu fique aqui. A viola